caso que ficou conhecido como sendo um dos maiores casos de assassinato / suicídio da história da humanidade. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o massacre de Jonestown. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindas a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se você não é inscrito nesse canal, eu juro a você que ainda não sei o que está fazendo que não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal, deixa seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, já deixa seu like, comenta se você quer que eu traga algum caso criminal aqui no canal, compartilhe para seus amigos, enfim. Hoje eu vim trazer para vocês a segunda parte do caso que eu trouxe semana passada, que é Jonestown. Semana passada eu falei quem era Jim Jones e hoje eu vim falar para vocês sobre o massacre em si. E cara, eu devo adiantar para vocês que é muito perturbador, é tipo assim, eu não sei explicar para vocês o quão tenebroso é esse caso. Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo porque ele tá enorme. Como já disse, semana passada eu trouxe quem era Jim Jones, então se você não viu, vai lá ver. E hoje eu vim falar pra vocês sobre o Templo do Povo e também sobre o massacre. E a gente já sabe que esse massacre já está no imaginário do povo e muitos se perguntam como quase 1000 pessoas se suicidaram voluntariamente, já que essas pessoas estavam praticamente encantadas com as teorias malucas do líder dessa seita. Eles praticamente acreditavam no Jim Jones, já que ele tinha grande influência sobre eles, porque várias pessoas que eram bastante popular na igreja, vamos dizer assim, várias pessoas que eram publicamente conhecidas, meio que apoiavam ele abertamente e publicamente. Isso resultou em um suicídio em massa no finalzinho de 78, quando praticamente todo mundo tomou o cianeto. No comecinho de 1961, Jim Jones avisou a sua congregação que um ataque eminente nuclear estava vindo para Indianápolis, mas a sua esposa confidenciou para alguns amigos e pessoas próximas da família que Jim Jones estava se tornando cada vez mais paranoico. Como vários seguidores de William Branham estavam se mudando para a América do Sul, já que o mesmo tinha profetizado de que os Estados Unidos seria devastado por uma guerra nuclear em 1961. E com isso, várias pessoas começaram a se mudar para o sul das Américas, já que lá era um país era uma América muito segura. Foi então que Jim Jones começou a tentar escapar daquela destruição iminente e foi então que em 1962 ele leu um artigo da revista Square que dizia que a América do Sul era um país ideal para fugir de qualquer ataque nuclear. Foi então que Jim Jones decidiu visitar a América do Sul para poder procurar qualquer local para ele poder realocar o Templo do Povo. Vale lembrar que Jim Jones já veio aqui para o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, eu vou falar um pouquinho mais, mas antes disso, ele parou em Georgetown, Guiana, e lá ele começou a conhecer um pouco mais do povo. Ele se encantou por lá também. Vale ressaltar também que durante a sua estadia em Georgetown, ele realizou vários avivamentos de cura, aquelas sessões de cura fajuta, e isso meio que fez com que as pessoas de lá se encantassem ainda mais por Jim Jones. Ele continuou a visita pela América do Sul e foi então que ele alugou uma casa de 3 quartos em Belo Horizonte. Lá ele começou a estudar a economia local e também como a minoria das pessoas que eram negras meio que recebiam a sua mensagem, mas a principal barreira para ele era a questão da linguagem. Português é uma língua muito difícil de se aprender. E com muito cuidado para não se dar uma de comunista, já que ele entendeu que aqui comunista não tinha lugar de fala, ele começou a falar sobre um lar comunitário, meio que dando uma mascarada no seu comunismo / marxismo. Mas em meados de 1963, Jim Jones se mudou novamente e dessa vez ele veio para cá, no Rio de Janeiro, onde ele começou a trabalhar com algumas pessoas na favela. Já que Jim Jones tinha que viver aqui no Brasil, ele começou a meio que pressionar todo o Templo do Povo a enviar todas as suas finanças para Jim Jones para que ele pudesse ampliar ainda mais a sua igreja. E com isso, o Templo do Povo começou a se afundar em muitas dívidas. E no finalzinho de 1963, Art I. James ligou para Jim Jones e falou: olha, estamos entrando em colapso aqui. Se você não voltar, eu vou sair da igreja, então anda rápido. Se você quer ainda o Templo do Povo, anda. Relutantemente, Jim Jones voltou para Indianápolis. Ele começou a se sentir muito culpado, já que ele meio que abandonou a Indianápolis e veio para a América do Sul e não encontrou nenhum local ideal para colocar o Templo do Povo. E também durante aquele ano que ele ficou ausente de Indianápolis,
a frequência, as pessoas que visitavam o Templo do Povo caiu assim para quase 100. Lembrando que ele já estava muito popular e mais de 500 pessoas visitavam o Templo do Povo. Johnny chegou em Indianápolis em dezembro de 1963 e ele encontrou o templo assim praticamente dividido. Baixa frequência, dívidas, ou seja, ele não tinha dinheiro para manter aquele local e foi então que ele teve que vender a igreja que ficava o Templo do Povo para poder comprar uma outra igreja nas proximidades, dessa vez um pouco menor. E para poder ganhar novamente dinheiro, ele decidiu brevemente voltar a fazer avivamentos de cura junto com o movimento Chuva Tardia. Possivelmente para distrair a sua igreja das preocupações em questão dele não conseguir encontrar um novo local para recolocar o Templo do Povo e também por causa das questões financeiras, Jim Jones disse que a guerra nuclear cairia sobre Indianápolis no dia 15 de julho de 1967 e que até lá toda a igreja deveria se mudar para a Califórnia. Lembrando que isso aconteceu, que ele falou isso ainda em 1963/1964. E ele falou isso, ele profetizou que isso ia acontecer 3 anos depois. E durante 1964, Jim Jones chegou a visitar muitas vezes Califórnia para poder encontrar qualquer local que servisse como novo templo para o Templo do Povo. E foi então que em julho de 1965, várias pessoas começaram a se mudar para Redwood Valley, na Califórnia, como mandava Jim Jones. Aparentemente, um pastor chamado Russell Weinberg meio que ficou relutante em mudar a congregação de lugar e começou a dizer a várias pessoas que visitavam, falando que Jim Jones estava ficando maluco e que ele estava abandonando a igreja. Foi então que Weinberg ficou em Indianápolis com a congregação que decidiu também ficar lá, e foi então que cerca de 140 membros mais fiéis a Jim Jones se mudaram junto com ele para Redwood Valley. E na Califórnia, Jim Jones conseguiu um emprego de professor de história para pessoas adultas para poder meio que se manter. E ele usou a sua posição como professor para começar a influenciar outras pessoas que iriam na sua aula. Ele até mesmo convidou alguns adultos de sua congregação para poder visitar a aula e falar sobre como Jim Jones era muito bom para eles, como eles sabiam curar, e foi então que cerca de 50 novos membros entraram para o Templo do Povo. E foi então que em 1967, exatamente aquele ano do dilúvio, o ano do apocalipse, alguns membros da igreja em Califórnia começaram a persuadir alguns membros da igreja em Indianápolis a partir para lá. E foi então que 75 pessoas foram novamente para a Califórnia. Foi então que em 1968, Jim Jones meio que firmou a sua igreja em Redwood Valley, e lá ele começou a falar para todo mundo que a sua congregação fazia parte de várias outras, fazia parte de algo maior, com cerca de 1,5 milhão de pessoas fazendo parte da sua congregação no geral. Lembrando que ele falou isso, mas na verdade, ao que parece, esse número era o equivalente a todas as igrejas participantes dos discípulos de Cristo. E foi então que em 1969, Jim Jones completou um marco. Cerca de 300 pessoas já participavam ativamente do Templo do Povo. E foi então que lá por meados de 1969, o Templo do Povo estava crescendo rapidamente. Várias pessoas começaram a achar atraente a questão da economia socialista e também comunista, como também a integração racial das pessoas na igreja, e isso começou a atrair várias minorias, principalmente raciais e adolescentes. E foi então que em 1970, várias filiais começaram a ser abertas do Templo do Povo. Várias cidades como São Fernando, São Francisco e também Los Angeles começaram a receber o Templo do Povo. Foi então que ele decidiu transferir a sede do Templo do Povo, que antigamente ficava em Redwood Valley, para a cidade de São Francisco, que era uma cidade muito grande e que poderia crescer ainda mais o Templo do Povo. Em 1973, meio que o Templo do Povo alcançou mais de 2.750 pessoas. Fora também que cerca de 36 mil pessoas assinavam um boletim que era meio que uma coisa que recebiam pregações, outras mensagens vindas de Jim Jones. E para poder crescer ainda mais a sua igreja, Jim Jones começou a fazer outros avivamentos de cura. Em um desses avivamentos, ele disse curar um homem do câncer. Mais tarde, vários de seus seguidores admitiram ajudar ele
encenar essa cura do câncer, que eu vou falar um pouco mais pra frente sobre essa cura que é bizarra. E ao final desse evento, Jim Jones começou a atacar e também a condenar vários ensinamentos batistas, dizendo que aquilo levaria eles para o inferno. E ele começou a convencer várias pessoas de que sua doutrina era certa e que era para eles irem para a sua igreja. Por incrível que pareça, esse avivamento de cura, esse evento, foi muito bem sucedido e ele conseguiu outros 200 novos membros para a sua igreja, totalizando praticamente umas 500 pessoas. Em uma outra tentativa de poder arrecadar ainda mais pessoas para o seu templo, ele foi uma tentativa bem mal sucedida, vamos dizer assim, e ele decidiu ir visitar o túmulo do Pai Divino e lá ele poder pregar e fazer avivamentos de cura. Lá, Jones confrontou a esposa do Pai Divino dizendo que ele era a reencarnação do seu marido e que ele era praticamente, novamente, o Deus na Terra. E apesar disso, eles ainda foram a um banquete e lá meio que Jim Jones começou a tomar conta daquele evento. Jones começou a se dirigir a vários membros do Pai Divino, dizendo que ele era a reencarnação daquele pastor. Foi então que a esposa do Pai Divino ficou enfurecida com aquilo tudo e começou a falar que Jim Jones estava insultando a imagem do seu marido, fora também que ele era o diabo disfarçado e que era para ele vazar dali, ou senão praticamente ela mataria ele. Apesar disso, Jones conseguiu recrutar cerca de 12 pessoas para a Igreja do Templo do Povo. Ele era muito persuasivo. Foi então que Jones começou a se tornar muito ativo na política de São Francisco e lá ele conseguiu vários contatos com outros políticos daquela cidade. E graças à sua influência, Jim Jones e também o Templo do Povo meio que teve um papel muito forte na eleição de George Moscone em 75. Praticamente esse prefeito só ganhou por causa de Jim Jones. Jim Jones foi nomeado pelo próprio Moscone como sendo presidente da Comissão da Autoridade de Habitação de São Francisco. É mole ou você quer mais? E agora eu vou falar para vocês sobre os primeiros relatos de abuso vindos da igreja de Jim Jones. E quando eu falo abuso, não é só abuso sexual, mas também físico e psicológico. Uma coisa que vale lembrar para vocês é que Jim Jones começou a usar drogas logo assim que ele se mudou para a Califórnia. Fora também que ele começou a ficar cada vez mais paranoico e o uso de droga começou a ajudar ele a ficar ainda mais doidão. Fora também que ele começou a usar o medo das pessoas para poder controlar elas. Ele também começou a alertar várias pessoas de que várias entidades estavam tentando destruir a congregação, ele e também os membros da sua igreja. Essa identidade do inimigo que ele tanto falava, meio que mudou durante os anos. Passou da Ku Klux Klan para nazistas, depois para extremistas caipiras e finalmente para o governo americano. E junto com isso ele começou a profetizar que vários incêndios, acidentes de carro, mortes ou até mesmo ferimentos iriam acontecer com as pessoas que não acreditavam nele e que não seguiam as suas lições. E com isso ele começou a fazer com que seus seguidores seguissem à risca e ativamente todas as suas lições de vida. Foi então que Jones decidiu criar meio que uma comissão de planejamento para poder administrar a vida das pessoas que iriam no Templo do Povo e também como elas conseguiriam meio que cumprir as crenças do Templo do Povo. E foi nessa comissão de planejamento que começou a rolar os abusos da Igreja do Templo do Povo. Jim Jones, através da Comissão do Templo do Povo, começou a controlar todos os aspectos da vida dos seus membros da igreja. No que eu digo na questão de trabalho, vida sexual e tudo mais. As pessoas que queriam seguir o Templo do Povo meio que vendiam os seus bens, davam o dinheiro arrecadado com a venda para o Templo do Povo em troca de pensão e comida gratuita. Quer dizer, não era gratuita porque eles meio que pagaram para isso, estavam pagando, né? Todos os membros que trabalhavam fora do Templo do Povo eram obrigados a dar a sua renda para a comissão, para a ajuda da comunidade. E fora também que ele começou a incentivar outros membros da igreja a trabalhar em vários outros trabalhos para poder aumentar ainda mais a renda vinda para o Templo do Povo. Foi então que ele decidiu criar uma comunidade agrícola em Redwood Valley, não só para poder se alimentar, mas também para poder aumentar a renda obtida com a venda dos produtos para o Templo do Povo. Ele então decidiu meio que expandir a comunidade no Redwood Valley e vários membros de sua igreja foram meio que desalocados para aquele local
para poder trabalhar na construção de casas e também de abrigos. Mas foi então que os primeiros relatos de abuso vindo da comissão de planejamento começaram a vir à tona. Esses primeiros relatos vêm de meio que uma disciplina para poder disciplinar as pessoas que não estavam cumprindo com as regras do Templo do Povo. Fora também as pessoas que estavam meio que se divergindo do caminho certo que Jim Jones falava que era o certo. Como eu disse anteriormente, a questão do abuso ele não vem só da parte sexual, ele também vem da parte psicológica e física também. Como Jim Jones ele controlava tudo, controlava aonde eles trabalhavam, controlava aonde eles iriam dormir, com quem eles iriam fazer sexo, e caso o bebê viesse, ele coagia a fazer aborto, caso ele não queria que aquela criança nascesse. E foi então que Jim Jones começou a pedir vários favores sexuais para várias esposas de membros da igreja. Fora também que ele começou a abusar sexualmente de outros membros masculinos de sua congregação. E todos os membros que se rebelavam contra o controle de Jim Jones sobre a vida deles começavam a receber a ridicularização pública, muitas vezes eram abusados fisicamente no quesito de apanhar mesmo, de ser espancado, fora também que ele começou a dar várias horas de trabalho mais duro para essas pessoas e também rações de comida ainda mais pequenas. E conforme o Templo do Povo começou a crescer ainda mais e várias pessoas começaram a ir para aquela comuna, ele começou a meio que montar um grupo de guarda para poder proteger as pessoas que estavam ali, fora também que era para proteger ele próprio, porque ele estava sendo ameaçado. E nós podemos ver que, a partir desse momento, ele já estava meio que criando uma Jonestown, só que de uma forma muito mais pequena. Jim Jones então começou a sofrer com uma imprensa negativa no comecinho de outubro de 1971, quando uma comissão de repórter foram ir com ele até a sua primeira igreja em Indianápolis para fazer uma sessão de cura. Eles iriam ver Jim Jones fazendo aquele avivamento de cura com as pessoas daquele local. Foi então que a reportagem meio que deu início a uma investigação para saber se aquelas coisas, se aquelas curas eram realmente verdadeiras ou não em 1972. E um médico que fazia parte da investigação alegou que Jim Jones era charlatão, que aquilo não passava de charlatanismo, fora também que ele desafiou Jim Jones a dar amostras do material que várias pessoas expeliam para fora, e Jim Jones falava que aquilo era o câncer daquelas pessoas. Lembrando que Jim Jones fazia esses milagres de cura pela fé junto com William Branham, isso há muito tempo atrás. E esse avivamento de cura meio que fez com que o Templo do Povo se tornasse ainda mais popular e várias pessoas começassem a ir até aquela congregação. Certa vez, em um evento, Jim Jones dopou um membro da sua igreja chamado Irene Mason, onde ela foi dopada, desmaiou completamente e um gesso foi colocado no seu braço, em volta do seu braço. Quando ela acordou, Jim Jones disse a ela que ela havia caído e quebrado o braço. Ele levou ela até o hospital e lá engessaram o braço dele, mas ele iria curar ela. Depois disso, Jim Jones levou ela até a frente de sua congregação, tirou o gesso do braço da mulher e falou que ela estava curada. Ela acreditou porque ela acreditava também que tinha caído em cima do seu braço. Em outros casos, alguém de seu círculo íntimo de amizade meio que se voluntariava para ir até o círculo de oração e Jim Jones então curava essa pessoa que jogava o seu câncer para fora. Mas esse câncer não passava de moela de galinha. Exatamente, as pessoas engoliam, meio que ficavam aqui assim na garganta, e quando elas eram curadas, elas jogavam essa moela de galinha em forma de câncer. Jones começou a temer que seus métodos de cura fossem levados a público, e então ele decidiu dar uma pausa, alegando estar longe de sua casa, e com isso seus poderes de cura começaram a enfraquecer. Mas foi então que um repórter da San Francisco Examiner meio que publicou um artigo envolvendo Jim Jones e o Templo do Povo e sobre as sessões de cura. Ele começou a alegar que aquilo tudo não passava de uma farsa e isso começou a atrair ainda mais a imprensa negativa para o Templo do Povo. E foi então que tudo começou a piorar para ele quando em 1973, Ross Casey, que era um ex-membro do Templo do Povo, começou a trabalhar em uma investigação em Utah para poder investigar o Templo do Povo e os abusos vindos daquele local. Foi então que eles começaram a descobrir uma cura encenada,
várias questões de abuso de uma membro da igreja que era dada como praticamente um animal dentro daquele local. Fora também que eles começaram a ter várias pistas de que um membro masculino da igreja foi abusado por Jim Jones. Ross Case então pegou todas as suas informações sobre os abusos vindos do Templo do Povo, levou essas alegações até a polícia, mas elas não fizeram nada para poder impedir Jim Jones de continuar com aquilo. Mas essas alegações chegaram até o ouvido de Jones e ele começou a ficar ainda mais paranoico de que as autoridades estavam atrás do Templo do Povo e, consecutivamente, atrás dele. Depois disso, cerca de 8 membros do Templo do Povo fizeram denúncias de que alguns participantes da comissão de planejamento do Templo do Povo estavam abusando deles e também alegaram que essas pessoas eram homossexuais. Lembrando que naquela época, ser homossexual era um crime. Foi então que Jim Jones teve meio que a certeza de que precisava realocar o Templo do Povo não só para ficar longe do governo americano, mas também ficar longe das alegações e poder controlar ainda mais as pessoas daquele local. Mas no dia 13 de dezembro de 1973, Jim Jones foi preso após se tocar em público dentro de um banheiro de cinema e para um policial disfarçado, e isso ele foi preso. Mas no dia 20 de dezembro daquele mesmo ano, ele foi solto por não haver tantas alegações que ele havia realmente se tocado na frente das pessoas. E então que aquilo culminou ainda mais na fuga dele para qualquer outro país. E eu vou falar para vocês sobre isso agora. Ainda no outono de 1973, Jim Jones, junto com a Comissão de Planejamento do Templo do Povo, começaram a elaborar um plano a longo prazo para poder realocar o Templo do Povo. Lembrando que Jim Jones já tinha visitado aqui no Brasil, exatamente, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e também passou por Guiana. Ele escolheu a Guiana por causa do governo socialista e também por causa da recepção favorável que os guianeses tiveram com ele. Em outubro, eles votaram com unanimidade para poder criar uma comuna agrícola na Guiana. Foi então que Jim Jones e Charles I. James viajaram para a Guiana para poder encontrar um local ideal para poder levar a sua igreja. Foi então que no verão de 1974, as terras foram compradas pelo Templo do Povo, depois foram comprados suprimentos para aquele local e Jim Jones ficou supervisionando a construção de uma usina elétrica na limpeza dos campos para poder produzir os alimentos e também nos espaços de dormitórios para os futuros colonos da Guiana. Foi então que em dezembro de 1974 o primeiro grupo chegou à Guiana para poder operar aquele local que ficou conhecido mais tarde como sendo Jonestown. Foi então que Jim Jones deixou uma pessoa meio que supervisionando Jonestown enquanto ele voltava para os Estados Unidos para poder impedir ainda mais que a imprensa negativa meio que continuasse se espalhando. Isso não adiantou de nada, já que mais relatos de abusos começaram a aparecer contra o Templo do Povo. Foi então que, em março de 1977, um outro repórter publicou na New West sobre alguns desertores do Templo do Povo que alegaram abuso sexual, emocional e físico vindo da Comissão de Planejamento. Esse artigo foi meio que o estopim para que Jim Jones realmente instalasse alguma coisa na sua cabeça e que ele deveria ir realmente se mudar para a América do Sul. Foi então que ele começou a pedir e meio que a mandar que vários membros de sua igreja largassem tudo dos Estados Unidos e fossem até a Guiana. Mas para isso, Jim Jones meio que tinha que vender Jonestown. Ele tinha que vender aquela ideia de Jonestown, era um local muito bom. Foi então que ele começou a falar que aquilo lá era um paraíso socialista, um paraíso divino, e até mesmo um santuário. Mas foi então que quando as pessoas começaram a chegar em Jonestown, várias pessoas começaram a relatar que eles não deixavam sair daquele local, as pessoas não poderiam sair de Jonestown. Fora também que Jim Jones começou a passar vários filmes da União Soviética, enaltecendo a União Soviética. Fora também que começou a passar alguns filmes, alguns documentários sobre os problemas sociais americanos, para dizer, olha, aqui tá tudo bem e lá na América tá tudo mal. Foi então que no comecinho de Jonestown, eles tinham cerca de 50 colonos, que estavam administrando aquele local e estavam preparando as terras para poder a agricultura florescer ali.
mas eles não estavam preparados para o grande aumento de colonos naquele local. Várias exigências burocráticas começaram a cair em peso sobre Jonestown e vários prédios que serviriam como dormitórios e coisa e tal começaram a cair devido ao desuso e várias ervas daninhas começaram a crescer naqueles prédios. E até mesmo Charles I. James alertou a Jim Jones que aquele local só poderia suportar 200 colonos, mas Jim Jones não ouviu isso, já que Jim Jones meio que acreditava que deveria se mudar para aquele local imediatamente, já que as crescentes ameaças ao templo do povo estavam crescendo ainda mais. Foi então que, em maio de 1977, cerca de 600 colonos chegaram a Jonestown e depois cerca de mais 400 pessoas começaram a chegar lá. Imagina só, 1000 pessoas em um local que caberia apenas 200. São 5 vezes a mais. E com isso, Jim Jones percebeu que precisava de dinheiro e foi então que ele começou a transferir vários dos seus ativos financeiros para Jonestown. Ele começou a transferir várias coisas do Templo do Povo para aquele local. Para vocês terem noção, o Templo do Povo tinha mais ou menos naquela época, em ativo, cerca de 10 milhões de dólares, o que dá em torno de 42 milhões de dólares hoje em dia. Mais ou menos aí. Mas apesar da imprensa negativa antes dele vir para Jonestown, meio que acabar com a sua reputação, ele ainda era bem visto fora do Templo do Povo, já que ele tinha uma igreja racialmente aceita. Cerca de mais de 68% das pessoas que iriam para Jonestown eram negros. Como várias pessoas começaram a chegar a Jonestown, eles precisavam trabalhar, precisavam fazer aquele local crescer. E foi então que durante cerca de 6 meses, vários moradores tinham que trabalhar de 6h30 até as 6 da tarde com apenas 1 hora de descanso, que era a hora do almoço. Lembrando, eles trabalhavam de 6h30 até as 6 durante 6 dias por semana, com apenas 1 dia de descanso. Mas isso mudou quando, em 1978, a saúde de Jim Jones decaiu e a esposa dele começou a tomar conta do local. Foi então que ela decidiu colocar a carga horária dos trabalhadores com apenas 8 horas por dia, mas mesmo assim eram trabalhos forçados num calor do Equador, exatamente. E após o término do trabalho, em vez deles irem para suas casas descansar, elas eram obrigadas a ir até o pavilhão central, onde elas assistiam várias aulas de socialismo e também aulas sobre a comuna. Jim Jones mais tarde meio que admitiu que aquilo era parecido com o sistema norte-coreano, onde eram 8 horas de trabalho e 8 horas de estudo. Foi então que em 1968 a Jonestown começou a crescer rapidamente, já que Jim Jones contratou 2 caras chamados Mark Lane e Donald Fried, que eram meio que os teóricos da conspiração sobre os assassinatos de JFK. E com isso ele fez com que esses 2 caras começassem a criar histórias de que o governo americano estava querendo matar os pessoal do Templo do Povo. Isso foi publicado amplamente e várias pessoas começaram a acreditar nisso e foram para a Guiana. Mas apesar dele ter escolhido a Guiana, ele tentou em outubro de 1978 meio que entrar em consenso com a União Soviética para que a sua Jonestown fosse realocada para a Rússia. Até mesmo o consul soviético que estava na Guiana visitou o local e falou que, cara, isso é um exemplo de comunidade comunista e eles deveriam ir para a União Soviética. Mas isso não aconteceu. Mas é aí que você pensa, dá para piorar? Dá pra piorar e muito. Lembrando que Jim Jones ainda abusava de drogas ilícitas e lá em Jonestown ele começou a ficar ainda mais paranoico quando ele ficou com medo de um ataque do governo à sua comunidade. E preocupado que sua comunidade não fosse resistir ao ataque do governo, ele começou a criar meio que exercícios para poder ajudar a comunidade a ficar preparada para isso. E ele intitulou esse exercício como Noites Brancas. Ele pegava o megafone e gritava alerta para as pessoas e todas as pessoas deveriam ir para o pavilhão central. Algumas vezes nesses treinamentos, guardas armados eram postos do lado de fora também nas matas ao redor daquele local para poder atirar para o céu, para dar ainda mais medo para as pessoas e elas fossem ainda mais desesperadas
para aquele local. Os membros do Templo do Povo seguiam para o pavilhão central e lá Jim Jones falava que Jonestown havia sido cercada por agentes do governo e estavam prestes a matar aquelas pessoas. E lá dentro daquele pavilhão, ele falava para as pessoas começarem a orar e também a cantar cânticos para afastarem os inimigos daquele local. E vale lembrar que Jim Jones não falava, é um treinamento, vamos fazer isso. Não, ele só falava para as pessoas que aquilo era um treinamento depois que aquilo tudo passasse. Uma coisa que marcou bastante esse treinamento das Noites Brancas foi quando, em setembro de 1977, todo aquele desespero durou cerca de 6 dias e ficou conhecido como sendo o Cerco de 6 dias, obviamente. Jim Jones mais tarde usava isso como dizendo, olha, nossa comunidade está preparada para tudo porque duramos 6 dias em oração e também cânticos. E é claro que aquilo praticamente não servia tanto assim como um treinamento. Jim Jones usava isso para deixar as pessoas com medo e com isso as pessoas ainda serem mais facilmente manipuladas por ele. Foi então que 2 funcionários da Embaixada dos Estados Unidos foram mandados para Jonestown para poder investigar algumas coisas que estavam acontecendo lá. Fora também que uma outra investigação no início de 1978 foi levada até aquele local e com isso, isso daí, começou a fazer Jim Jones ficar cada vez mais paranoico de que o governo estava tentando destruir a sua comuna. E agora vamos ver uma coisa, meio que já dizia o futuro daquele local. Em um exercício da Noite Branca de 1978, Jim Jones deu um suco para eles dizendo que aquilo estava envenenado e que eles iriam cometer um suicídio revolucionário. Mais tarde, quando todo mundo começou a beber aquilo, e todo mundo bebeu, obviamente, várias pessoas começaram a ficar desesperadas e Jim Jones falou que aquilo não passava de um treinamento e que aquilo era apenas suco normal. E através dos treinamentos das Noites Brancas, Jim Jones convenceu os seus seguidores de que a CIA estava tramando para destruir aquele local e os seus seguidores. Foi então que ele começou a falar que o suicídio revolucionário ele era o único meio de escapar daquilo tudo. E as pessoas começaram a acreditar nisso. Em pelo menos 2 noites brancas, meio que uma votação para fazer com que o suicídio revolucionário viesse à tona, eles começaram a praticar o suicídio encenando aquela situação que iria mais tarde acontecer, mas eles não poderiam saber. Até mesmo uma desertora do templo chamada Deborah Layton disse o seguinte sobre aqueles treinamentos, abre aspas, todos, inclusive as crianças, foram orientados a fazer fila. Ao passarmos pela fila, recebemos um pequeno copo de líquido vermelho para beber. Disseram-nos que o líquido continha veneno e que morreríamos em 45 minutos. Todos nós fizemos o que nos foi dito. Quando chegou o momento em que deveríamos ter caído mortos, o reverendo Jim Jones explicou que o veneno não era real e que tínhamos acabado de passar por um teste de lealdade. Ele nos alertou que não estava longe o tempo em que se tornaria necessário morrermos por nossas próprias mãos. Fecha aspas. A situação em Jonestown começou a piorar e muito, já que vários trabalhadores e moradores daquele local estavam exaustos de tanto trabalhar, já que eles começavam desde manhã cedo até a tarde da noite, e quando chegava de tarde, eles eram obrigados a assistir a aula de comunismo e muitas vezes eram passados sobre aquelas noites brancas. Fora também que as refeições começaram a ser ainda mais pequenas, já que não tinha alimento para aquela quantidade de pessoa, e vários trabalhadores que trabalhavam de forma braçal começaram a passar muita fome. E imagina só, fome, trabalho braçal e aquele calor úmido, porque estavam no meio da mata. Fora também que vários megafones começaram a ser instalados ao redor de Jonestown e vários sermões de Jim Jones começaram a passar em looping sobre aquele local, sobre como eles deveriam viver e tudo mais. Fora também que em várias vezes esses megafones eram usados para Jim Jones falar que uma hora ou outra eles deveriam morrer sobre as suas próprias mãos e iriam reviver em um reino melhor. Fora também que várias pessoas, a grande maioria das pessoas que vinham para Jonestown era idoso ou era menor de idade.
e as poucas pessoas que estavam em idade ativa para poder trabalhar não aguentavam a quantidade de horas e também de trabalho duro. Fora também que a saúde, a educação e também várias cestas básicas estavam em escassez, estavam em ofertas limitadas naquele local. É óbvio que várias pessoas começaram a ficar questionando Jim Jones de como estava aquilo, como aquilo estava ruim, e várias pessoas começaram a se revoltar. E depois que Jim Jones pegou uma infecção pulmonar em 1978, ele disse para os seus membros que estava com câncer de pulmão. Isso foi uma tentativa para fazer as pessoas terem mais compaixão com ele e aceitar todos esses abusos que Jim Jones submetia a eles. Foi então que em uma gravação de fita de 1978 foi descoberta e nela pôde ser ouvida que a saúde de Jim Jones estava se deteriorando ainda mais e ele estava abusando cada vez mais de drogas. E agora eu vou falar para vocês sobre os dias que se antecederam a tragédia que ficou conhecida como o maior suicídio em massa. Foi então que em novembro de 1978, o congressista Ryan meio que criou uma missão para investigar o que estava acontecendo em Jonestown. O grupo chegou na Guiana em 15 de novembro daquele mesmo ano. E esse grupo incluía, além de Ryan, assim também como alguns parentes dos membros do Templo do Povo e também alguns repórteres de vários jornais. Já que meio que a intenção de Ryan, além de investigar, era também de relatar vários relatos de abusos vindos do Templo do Povo. Foi então que no dia 17 de novembro, o congressista Ryan, junto também com a sua equipe de investigação, foram levados para Jonestown no dia 17 de novembro. Foi então que Jim Jones meio que realizou uma recepção para aquela equipe no pavilhão central, na noite que eles chegaram lá. Foi então que um banquete foi servido e nesse banquete uma carta destinada a Ryan e também a outros repórteres foi levada até ele, onde um membro do Templo do Povo junto com uma outra pessoa estavam querendo sair daquele local. Foi então que a tensão em Jonestown começou a crescer à medida que aquela notícia começou a se espalhar. Foi então que várias pessoas também começaram a falar que estavam querendo sair daquele local o mais rápido possível, porque várias coisas tenebrosas poderiam acontecer nos próximos dias. Exatamente. Foi então que no dia 18 de novembro daquele mesmo ano, após Ryan ser quase morto, esfaqueado, ele teve que sair de Jonestown às pressas por causa daquilo, junto também com alguns membros daquele local. Foi então que a equipe de Ryan levou cerca de 15 membros daquele local e aparentemente Jim Jones não fez nenhuma objeção em deixar aquelas pessoas saírem daquele local. Foi então que naquele dia Ryan e sua equipe saíram de Jonestown para o aeroporto mais próximo que ficava em Port Kaituma. Eu acho que estou falando certo esse nome. E nesse meio tempo, conforme as pessoas iam para aquele local, para aquele aeroporto, vários membros da congregação, principalmente da parte mais alta da congregação de Jonestown, começaram a se preparar para um suicídio em massa. Eles pegaram uma grande banheira e pegaram um suco Flavorade e envenenaram aquele suco com várias coisas. Nesse meio tempo, vários membros da equipe de Jonestown começaram a ir até aquele aeroporto onde houve um certo tiroteio. Várias pessoas morreram, inclusive o congressista Ryan, que morreu no tiroteio. Até mesmo um cameraman filmou aquela ida e filmou o início do tiroteio. E eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo completo desse tiroteio. É um vídeo muito curto, com quase 3 minutos, ou até menos que isso, mas que é muito chocante. É chocante porque é muito real aquilo. É doideira. E foi nesse mesmo dia que aconteceu esse tiroteio que o massacre de Jonestown aconteceu. E eu vou narrar para vocês que é algo assustador. Mais tarde, naquele mesmo dia, chegou aos ouvidos de Jim Jones que os seus atiradores, alguns deles morreram, fora também que vários deles não conseguiram matar toda a congregação de Ryan e eles conseguiram escapar daquele local. Foi então que a paranoia de Jim Jones chegou a um nível extremo. Ele acreditava que essas pessoas que conseguiram fugir chegariam aos Estados Unidos e os Estados Unidos mandaria um verdadeiro exército para tomar Jonestown de seu poder. Foi então que ele chamou todas as pessoas que estavam ali
para o pavilhão central de Jonestown. Ele então informou que o congressista Ryan estava morto e que era uma questão de tempo até que vários militares dos Estados Unidos invadissem Jonestown e matassem as pessoas que estavam ali. Fora também que ele começou a falar que esses militares roubariam as crianças das mães. Foi então que, com esse raciocínio, vários membros da equipe íntima de Jonestown tiveram a ideia de colocar o suicídio revolucionário em prática. Exatamente. Ele gravou esse suicídio em uma fita de áudio de cerca de 45 minutos. Lá ele fala como eles vão fazer isso, ele também justifica esse suicídio e também há vários relatos de pessoas que meio que aceitaram aquilo e que cooperavam para o suicídio em massa. No começo da fita, lá pelos 5 minutos, a gente consegue ouvir uma mulher debatendo com Jim Jones sobre aquilo, dizendo que aquilo não era certo e que ele estava paranoico. A gente vê que essa mulher é a única pessoa a debater frente a frente com Jim Jones, ainda mais com a quantidade de pessoas que estavam ao seu redor. É bizarro. De acordo com Odell Rhodes, Roleta Paul e o seu filho foram os primeiros a tomarem o veneno. Lembrando que na fita, o Jim Jones fala que as crianças deveriam morrer primeiro. E é uma parte muito tenebrosa da fita, porque a gente consegue ouvir Jim Jones falando que aquele suco iria fazer as crianças dormirem e que aquilo não era dor, era apenas birra das crianças. Já que pode ser ouvido vários gritos das crianças falando: não, por favor, não faça isso comigo. E até mesmo a gente consegue... Ai, Jesus, fiquei até arrepiada. Mas até mesmo a gente consegue ouvir uma criança gritando para sua mãe para que ela não fizesse isso e que aquilo doía muito nela. E Jim Jones falava que aquilo era apenas birra das crianças. É tenebroso ouvir essa fita. E também uma das coisas mais horríveis é quando chega no final e a gente escuta um silêncio. A gente percebe que aquilo tudo, que aquela quantidade enorme de pessoas morreu e é um filme de terror aquela fita. Realmente é um filme de terror aquela fita, porque no silêncio das mortes das pessoas há uma música de fundo, uma música... Eu não consegui achar que música, eu não consegui entender que música, até porque o vídeo não tá legendado nessa parte. O vídeo ele é todo legendado, se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira ouvir. Mas é tenebroso demais, é um verdadeiro filme de terror. Acho que o filme de terror não conseguiu nem chegar perto. Acho que nem Midsommar, que é um dos filmes que eu mais gosto, envolvendo seitas assim, nesse tipo, conseguiu chegar perto do que aconteceu em Jonestown. Mas vamos lá, vamos voltar para o caso. Ainda de acordo com Rhodes, várias pessoas que começavam a tomar o veneno por conta própria, vale lembrar também que várias pessoas não estavam tomando veneno por conta própria, mas isso eu vou deixar para falar um pouco mais para frente. Mas essas pessoas que tomavam veneno eram levadas para fora do pavilhão para seguir uma passarela de madeira. E conforme essas pessoas começavam a seguir, elas morriam ali e eram despojadas em linha reta. A gente vê que no final de tudo isso não tinha como ter linha reta, já que aquilo começou a ter um amontoado de mortes, já que a gente consegue ver pelas fotos aéreas de Jonestown. Apesar disso, não está claro se algumas pessoas inicialmente estavam de acordo em tomar o veneno, já que há vários relatos de pessoas que conseguiram sobreviver que algumas pessoas foram forçadas a tomar o veneno e depois que elas morriam, elas eram colocadas em forma reta para poder significar que elas haviam esperado o seu momento de morrer. Exatamente. Fora também que não está claro se algumas pessoas pensavam que aquilo era apenas um treinamento das Noites Brancas e em dado momento da fita, Jim Jones dá a seguinte declaração sobre aquilo tudo. Parem com esses histéricos. Não é assim que morrem as pessoas socialistas ou comunistas. Não tem como a gente morrer. Temos de morrer com alguma dignidade. Fecha aspas. Eu lembro de ter ouvido essa frase na fita, principalmente na parte onde as crianças estavam morrendo de dor. Não há como não morrer de dor naquele sentido ali. E isso levou a várias pessoas a acreditarem que aquilo era real e que aquilo doía, e foi então que várias pessoas começaram a se questionar, a gritar, a entrar em desespero com aquilo tudo. E foi então que Jones deu essa declaração ali. Novamente eu falo, Jim Jones ordenou que as primeiras pessoas a morrer fossem as crianças, e depois os adultos que envenenaram essas crianças foram mortos
em uma forma livre, vamos dizer assim. Não livre porque Jones meio que forçou essas crianças. Meio que forçou e manipulou essas pessoas a cometerem suicídio. E no final da fita, ele deu a seguinte declaração, abre aspas: "Nós não cometemos suicídio, cometemos um ato de suicídio revolucionário protestando contra as condições de um mundo desumano." Fecha aspas. Cerca de 85 pessoas conseguiram fugir daquele ato de assassinato / suicídio em massa. Algumas pessoas fugiram para a floresta, um homem conseguiu fugir escapando para uma vala, uma idosa, uma mulher, fugiu daquilo, se escondeu no dormitório e acabou dormindo. Acordou depois e viu que todo mundo, várias pessoas conhecidas estavam mortas. Fora também que, dentre desses 85 membros, 3 membros do Templo do Povo, do alto escalão do Templo do Povo, foram orientados a ir até a capital de Guiana para poder transferir todos os seus fundos para a União Soviética para apoiar o comunismo de lá. Fora também que o time de basquete de Jonestown estava fora do local e conseguiu sobreviver. Eles receberam essa notícia depois de um tempo e ficaram chocados com o que aconteceram. As outras pessoas ou se esconderam nos dormitórios ou estavam longe da cidade ou estavam longe de Jonestown fazendo algum trabalho, seja social ou comunitário, enfim, estava longe trabalhando. Esse assassinato / suicídio em massa resultou em 909 mortes, sendo 276 crianças, e a maioria dessas mortes e a maioria dessas crianças foram encontradas ao redor do pavilhão central de Jonestown. Os 3 filhos de Jim Jones, sendo Stephen Jim Jones Jr., estavam com um time de basquete na cidade de Georgetown, que era próxima de Jonestown, e conseguiram sobreviver àquilo tudo. Eles foram praticamente as pessoas que levaram as autoridades dos Estados Unidos até Jonestown, já que eles ficaram sabendo daquilo, foram até a embaixada dos Estados Unidos e alertaram as autoridades guianeses para ir até o local porque algo de muito errado estava acontecendo lá. Mas detalhe, não era em Jonestown que algo de errado estava acontecendo, e sim no Porto Kitunua, que era aquele aeroporto. Eles alertaram que um tiroteio estava acontecendo lá. E foi lá que eles foram até Jonestown e descobriram o suicídio / assassinato em massa. Apesar disso, Jim Jones não provou do suco. Ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça em uma cadeira de descanso. Exatamente. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça, de deixar o seu like, comentar e também comenta aqui embaixo se foi ou não um suicídio ou um assassinato. Na minha opinião, foi um assassinato em massa, porque isso que aconteceu está longe, é estranho, é bizarro, é atordoante o que aconteceu em Jonestown. Acho que nem grandes roteiristas e diretores de cinema conseguiriam fazer algo tão tenebroso como foi Jonestown. A gente viu praticamente uma coisa parecida com o filme Midsommar, que eu recomendo muito. É um caso que envolve muitas pessoas e foi muito rápido. E acho que o que mais me trouxe desespero e mais angústia foi a questão da fita que eu vi algumas partes, mas é tenebroso o que aconteceu. Várias pessoas achavam que aquilo era certo de acontecer, apoiavam as decisões de Jim Jones, e é completamente bizarro. Eu fico sem palavras para esse caso, mas então eu vou até parar aqui e até a semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.